Você já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo, mas a sua barriga simplesmente se recusa a mudar? Você começa uma dieta, tenta se alimentar melhor, se movimenta mais e depois de algumas semanas percebe algo curioso. Seu rosto parece mais fino, seus braços parecem menores e algumas roupas começam a servir melhor. Mas quando você olha para a barriga, ela ainda continua lá como se nada tivesse acontecido. E isso faz muita gente pensar: será que tem algo errado comigo? Mas a verdade é que existe algo sobre a gordura abdominal que a maioria das mulheres nunca ouviu. E quando você entende isso, tudo começa a fazer muito mais sentido. Porque aquela gordura da barriga que parece impossível de perder, na verdade é a última que o seu corpo quer liberar. E não, isso não acontece porque você está fazendo algo errado. Isso acontece por causa de como o corpo feminino foi biologicamente programado. Para muitas mulheres, a região da barriga funciona como uma espécie de reserva de energia. Ao longo da evolução, o corpo aprendeu a armazenar gordura ali como uma forma de proteção. Por isso, quando você começa a perder gordura, o corpo geralmente tira primeiro de outros lugares, como o rosto, os braços e as pernas. Mas a barriga costuma ser uma das últimas áreas a mudar. E existem dois motivos principais para isso. O primeiro é que as células de gordura da região abdominal são naturalmente mais resistentes. Elas seguram energia com muito mais facilidade do que a gordura de outras partes do corpo. É quase como tentar tirar um chiclete grudado na sola do sapato. Dá mais trabalho. Mas existe um segundo fator que quase ninguém comenta, e ele pode explicar por que a barriga demora tanto para responder. A circulação sanguínea nessa região costuma ser menor, e isso influencia diretamente na queima de gordura, porque os sinais que dizem ao corpo para liberar gordura viajam pela corrente sanguínea. Quando o fluxo de sangue é menor, esses sinais chegam mais devagar. Então, enquanto outras partes do seu corpo já estão queimando gordura normalmente, a barriga pode continuar em um tipo de modo de economia. E é exatamente por isso que muitas mulheres sentem que estão fazendo tudo certo, mas o abdômen parece não acompanhar o progresso do resto do corpo. E é aqui que surge um dos maiores mitos do mundo fitness: a ideia de que você pode queimar gordura de um lugar específico apenas treinando aquela região. Fazer centenas de abdominais todos os dias não vai fazer a gordura da barriga desaparecer. O corpo simplesmente não escolhe perder gordura assim. Quando a perda de gordura acontece, ela acontece no corpo inteiro. E a genética decide quais áreas mudam primeiro e quais demoram um pouco mais. Mas isso não significa que treinar abdômen não vale a pena. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Quando você fortalece os músculos do core, eles começam a criar estrutura por baixo da gordura. Isso faz com que o abdômen comece a parecer mais firme e definido, mesmo antes da gordura diminuir completamente. É como preparar o palco antes da luz principal acender. Quando a gordura começa a diminuir, os músculos já estão prontos para aparecer. Agora vem a parte que muita gente não espera ouvir. Perder gordura abdominal não exige treinos malucos nem horas sofrendo em cardio. Na maioria dos casos, o processo depende muito mais de duas coisas simples, e a segunda delas pode surpreender você. A primeira é criar um pequeno déficit calórico. Em termos simples, isso significa consumir um pouco menos de energia do que o seu corpo gasta ao longo do dia. Quando isso acontece de forma consistente, o corpo começa a usar a gordura armazenada como combustível, e é assim que a perda de gordura realmente acontece. Mas aqui existe algo importante que muitas pessoas ignoram. Você não precisa transformar sua alimentação em algo extremamente complicado. Na verdade, algumas mudanças simples já ajudam muito. Por exemplo, tentar montar refeições com uma boa fonte de proteína, incluir alimentos naturais como frutas, legumes e verduras, e evitar consumir calorias líquidas com frequência, como refrigerantes ou bebidas muito açucaradas. Essas pequenas mudanças sozinhas já ajudam muitas pessoas a reduzir calorias sem precisar contar tudo o que comem. Mas existe um segundo fator que pode fazer uma diferença enorme e quase ninguém dá a devida atenção a ele: o quanto você se movimenta ao longo do dia. E não estamos falando de treinos exaustivos, estamos falando de algo muito mais simples, como caminhar. Pode
parecer básico demais, mas caminhar é uma das formas mais subestimadas de aumentar o gasto calórico diário. Seu corpo não se importa se você queimou calorias correndo na esteira ou caminhando no parque. O que realmente importa é a quantidade total de energia que você gasta ao longo do dia. E caminhar tem uma vantagem enorme. É algo que você consegue manter todos os dias sem exaustão, sem desgaste extremo e sem precisar de treinos absurdos. Apenas aumentar seus passos diários já pode fazer uma diferença significativa ao longo das semanas. Caminhar enquanto fala ao telefone, usar escadas em vez do elevador, estacionar um pouco mais longe ou simplesmente sair para uma caminhada leve no fim da tarde. Esses pequenos movimentos parecem insignificantes no momento, mas quando se repetem todos os dias, eles se acumulam muito mais do que você imagina, dia após dia, semana após semana. E quando esse gasto extra de energia se combina com uma alimentação equilibrada, o corpo começa lentamente a fazer aquilo para o qual ele foi desenhado: usar a gordura armazenada como combustível, até mesmo aquela gordura teimosa da barriga. Então, se a sua barriga parece ser a última parte do corpo a mudar, não encare isso como um fracasso. Na maioria das vezes, é apenas o seu corpo seguindo a ordem natural de perda de gordura. Continue consistente, movimente-se todos os dias, cuide da sua alimentação com equilíbrio e, com o tempo, até mesmo aquela gordura teimosa da barriga que parecia impossível de perder, começa finalmente a ir embora.